Shalom, meu querido, minha querida, bênção estar com você em mais um programa Intercessão em Movimento. E para nós estamos assim muito felizes porque as palavras que temos recebido em cada programa têm trago um alinhamento, uma maturidade no corpo de intercessores. Nós estamos recebendo um feedback muito bom desse tempo que foi o Renovo das Águias, agora no mês de abril. Viu? E hoje nós estamos na última ministração. Você vai ouvir uma palavra alinhadora. A apóstola Josane vai trazer algo muito poderoso sobre a tua vida. E eu quero encorajar você a você participar de tudo aquilo que nós reservamos para esse tempo, porque Deus tem trago um tempo muito precioso para você, para nós como intercessores. Nós vamos ter aquele momento de orando a palavra, nós vamos ter também um tempo de adoração, porque a adoração e a intercessão, elas andam lado a lado nesse nível de mundo espiritual, a adoração que rompe as regiões celestiais e uma intercessão baseada na palavra diante de todo qualquer confronto com o inimigo em tempos de guerra. Então esse é um tempo muito importante, um tempo onde nós estamos vendo essa questão da pandemia, do isolamento social, muitos conflitos, né, a nível social, a nível político, mas você faz parte daquele exército de Deus que se move nas regiões celestiais. Então os fundamentos eternos estão sendo liberados para você nesse tempo, nesse programa. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Então aproveita tudo que o Senhor preparou para você nesse tempo e o Shalom de Deus alcance tua casa e vamos adorar o Senhor juntos agora no próximo quadro. Deus abençoe.
Shalom, paz do Senhor, meus amados. Eu sou o Thiago Maia, faço parte aqui da Missão Itaipava, do grupo I'm of Pray. Hoje estamos aqui nesse programa, no quadro Orando a Palavra. Vamos lá, vou te convidar, você está orando comigo no Salmo, em cima do texto de Salmo 8. É um texto abençoadíssimo, Você fica livre para compartilhar depois esse vídeo, esse programa, para os teus amigos, para os teus familiares. Nosso foco é que a palavra de Deus alcance toda essa terra. Amém? Vamos estar orando o Salmo 8. Versículo 1 diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Pai, nós já iniciamos esse tempo de oração e de intercessão declarando isso, Pai. Quão magnífico é, Deus, os céus. Pai, quão magnífico é a tua criação, a tua glória, Pai, é cheia de majestade. E nós te adoramos, ó Deus, e te exaltamos sobre toda a terra, Pai. Faça-se ouvir que o Senhor é magnificente. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por isso, ó Deus. Versículo 2 fala assim, irmãos, da boca dos pequeninos, de peito, presta atenção, da boca dos pequeninos de peito, ou seja, das crianças que nem têm o entendimento, o Senhor suscitaste a força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então nós declaramos, ó Deus, que o Senhor nos preenche de força, mesmo que sejamos considerados como crianças de peito, Pai. Então, Deus, nós recebemos essa força para que possamos avançar nesse mundo difícil, Pai, contra os nossos adversários. Nós declaramos que ganhamos força como a criança de peito consegue ganhar força no peito da mãe, da sua mãe. Versículo 3 diz assim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, eu te pergunto, o que é o homem para que ele te lembre, para que o Senhor te lembre, e o Filho do Homem para que você visite? Pai, nós, diante dessa grandeza misteriosa e maravilhosa, nós perguntamos ao Senhor, por que, Senhor? O Senhor quer, Deus, nos amar, nos conceder, Deus, coisas maravilhosas. Então, Pai, nós te agradecemos por isso, exaltamos o teu nome, Pai. Grandes coisas o Senhor fez para que nós desfrutássemos disso, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Fizeste-nos, ó Deus, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e os seus pés tudo lhe puseste. Ó Pai, grandioso é o teu nome, Senhor. Nós mesmo na nossa pequenez, ó Deus, na nossa humildade, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos preenche de glória e de honra, nos coroa. Graças te damos, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por isso, Deus. No versículo 7, irmãos, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares, eles também te exaltam, Senhor. Nós cremos nisso, a criação, Deus, geme pela manifestação dos filhos de Deus e exaltam junto conosco. Nós cremos nisso, Pai. E para finalizar, irmãos, no versículo 9, diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, que essa palavra entre no coração do meu irmão, que essa palavra alcance, Senhor, povos, nações, de todas as línguas, de todas as etnias, e que a tua mão, Pai, seja revelada, Pai, a todos esses povos. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, meu irmão, por você estar junto conosco. Continue aí com o nosso programa. Deus abençoe. Até a próxima. Vamos para esse tempo aí profético, esse tempo aí que o Senhor separou para nós. Eu vou estar compartilhando uma palavra com vocês. E o tema dessa palavra é alinhando a unção de Zacá sobre nossas vidas. Isso. Vamos estar alinhando, Vamos ver o que o Senhor tem para nós. O Senhor está liberando uma unção nessa tarde.
Por isso, se conecta com o Pai aí. Que a sua alma entre nesse lugar de repouso. Nós precisamos acessar esse repouso para a gente poder entender o que Ele quer falar conosco. Por isso, Pai, nós nos colocamos, Pai, nessa hora. Nós nos colocamos para dizer que Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Enche, Senhor, nossas casas. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença. É ela que nós queremos, Senhor. É a Tua presença que nós queremos nessa tarde. Nós queremos a Tua presença, Senhor. E nós queremos ser alinhados, Senhor. Por isso, toda resistência no nosso ser, Pai, nessa tarde. Caia toda resistência, Senhor. Caia toda resistência, Senhor. Nós queremos estar livres para receber, Senhor, os Teus direcionamentos. Isso, Senhor, nos enche, Senhor. Nos enche, Senhor. Nos enche, Senhor, dessa certeza, Senhor. Dessa certeza que o Senhor é o Senhor. É o Senhor que já pegou o controle. É o Senhor que já arrumou todas as coisas. O Senhor já arrumou todas as coisas. Por isso, Pai, fica livre no nosso coração. Nós já preparamos a casa, nossa casa interior para te receber. Por isso, toda movimentação contrária, tudo aquilo que queira se levantar para interferir, nós chamamos a Tua sabedoria. Nos dá a Tua sabedoria, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Então, abra a tua Bíblia lá em Gênesis 49. Vamos juntos? Vamos mexer um pouquinho na Bíblia aí. Gênesis 49. Versículo 14 e 15. Para a gente poder falar dos filhos de Isacar, eu senti no meu espírito a necessidade de falar de Isacar, né? Para a gente poder entender esse contexto que o Senhor está nos levando e nos direcionando nesses dias. Gênesis 49, versículo 14 e 15 diz: Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil, né? Esse momento que Isacar, a gente vê aqui, é o momento que Jacó está liberando as bênçãos sobre os filhos, né? Jacó está liberando as bênçãos sobre os filhos, e quando chega a vez de Isacar, ele libera essa bênção sobre Isacar, né? E Isacar, ele simplesmente, diante dessa unção, ele fundou a tribo, né? Só que o pai conhece o filho, né? Jacó conhecia o filho. E Jacó viu que na personalidade de Isacar, Anselmo, aconteceu alguma coisa aqui. Na personalidade de Isacar, tinha essa questão dele descansar, ser uma pessoa descansada, acomodada,
né? Tanto como ele não deixa de liberar, né? Mas ele libera a bênção, né? E a bênção que ele diz, né? A primeira parte dessa bênção, ele fala: Isacar é jumento de ossos fortes, né? Se nós mergulharmos nessa questão do que ele quis dizer com ser jumento de ossos fortes, Deus estava lhe falando, né, que é simplesmente o projeto que tinha para ele, né? Era o DNA dele. No DNA dele tinha força, uma capacidade para enfrentar situações, uma capacidade para interferir em situações. Só que a gente começa a ver e a entender que a gente precisa mergulhar no seguinte sentido, né? Primeiro ponto aí que me falou forte ao coração é que Deus, ele deu potencial, né? Ele deu um dom, ele deu uma capacidade para cada um de nós desenvolvermos, né? E quando Deus concede a Isacar, ele concede força. Ele concede força, né? Então, Isacar, como diz aí, a segunda parte aí, que é o versículo 15, ele fala: viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Né? Ele viu que era bom. Mas o potencial que Deus havia colocado em Isacar era para ter ido muito mais além do que essa contemplação da terra que ele havia conquistado, que a tribo dele estava, né? Então Deus coloca um potencial em cada um de nós. Deus coloca um dom em cada um de nós, né? E se nós formos ver, abre a tua Bíblia lá em 1 Coríntios 12. Coríntios 12, versículo 31. A palavra diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas há um dom que Deus colocou em você. Deus colocou um potencial em você. O potencial, quando Deus coloca em nós, o dom, quando Ele coloca em nós, escuta só, tem um caráter germinativo. É como uma semente. E a semente tem um caminho para desenvolver. Temos que regar, temos que dar água, temos que dar luz, boa ventilação, temos que cuidar. Mas pode chegar a ser uma árvore. A semente pode chegar a uma árvore, se você cuidar dela, se você cuidar do dom. O dom pode ser desenvolvido, né? Fazendo um paralelo. O dom pode ser desenvolvido. Deus quer desenvolver o dom que Ele colocou em você. Ele colocou lá, está dentro de você, né? Tanto como a palavra de Coríntios fala que se você não sabe que você tem dom, ou se você quer um dom, é para você procurar, é para você buscar, é para você investir, é para você regar, porque tudo que Deus tem para você, todo dom que Ele tem para você, Ele já colocou em você, já está em você, mas Ele pode te dar mais. Abra a tua Bíblia lá em Salmo 139, versículo 16. Vamos lá, vamos ler a palavra. Quando a gente fala a palavra, a gente lança a palavra, a gente semeia ela na atmosfera. E a palavra, quando ela é liberada na atmosfera, não tem como não dar frutos, não tem como não causar nenhum impacto em nós. Então, Salmo 139, 16 diz:
Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, quando Deus te vê, você está no processo de formação. Tudo que você iria necessitar para desenvolver a sua vida, o seu propósito, o seu chamado, já está em você. Já está em você. Já está em você. Você pode até falar, já está em mim. Mas talvez você não esteja desenvolvendo. Mas nós vamos ver como é que isso aqui se desenrola, né? Eu quero te dizer que no mundo espiritual, todas as promessas que você recebeu são sementes. São sementes. E essas sementes, Deus quer fazer elas germinarem. Só que uma promessa para vir a germinar, eu tenho que investir nela. Eu tenho que olhar a promessa, eu tenho que estudar a promessa e eu tenho que colocar a promessa em movimento. E colocar a promessa em movimento é fé. E fé, eu não estou vendo com os olhos naturais, mas pelos olhos espirituais eu vejo a promessa acontecendo, né? Então, quando Deus deu a Isacar um potencial, uma força, um dom, Deus deu para ele executar, mas ele fez, aí entra o nosso segundo ponto. Isacar fez uma escolha. Ele foi seduzido, ele foi tentado por aquilo que ele contemplou. A terra era deliciosa, a terra era linda. Então ele pega a força dele, ele pega o potencial dele e ele abaixa as cargas, abaixa o ombro. Significa, Isacar, ele foi seduzido. Aí que entra eu e você. É onde nós vamos escolher se nós vamos colocar os nossos olhos no Senhor ou se aquilo que o nosso coração ambiciona ter, se nós vamos nos deixar sermos seduzidos. Por quê? Se tudo que ele coloca em nós tem um caráter germinativo, se tudo que ele coloca em nós tem um propósito, se essa força que ele colocou em Isacar tem um propósito e tinha um propósito, é a mesma que tem na minha vida e na tua vida. Ele colocou algo em nós e tem um propósito e ele quer fazer com que germine. Então, nós temos que fazer essa escolha, essa decisão. Eu vou me deixar ser seduzido? Eu vou me deixar ser levado pela tentação? Porque é uma tentação, gente. Quarentena, né? Quarentena. Nós, como família, nós tínhamos de tudo para não fazermos nada. Mas Deus tocou, Deus falou aos nossos ouvidos que era para a gente entrar em movimento, era para a gente ser boca, ser voz. E olha, nós aceitamos esse desafio, né? Sem nunca termos ido para a rede social, começamos um tempo de oração. Significa, algo que ele colocou em nós foi ativado. Nós não nos cedemos à tentação. Por quê? Gente, condomínio que é tão gostoso, onde a gente mora, tão gostoso que a gente não baixou as cargas. Pelo contrário, a gente tem trabalhado muito mais do que antes. E eu quero te dizer, há um potencial em você, há um dom em você. O Senhor quer fazer com que esse dom ele cresça, que você seja alinhado ao propósito da tua vida. Mas há uma tentação também. Houve com Isacar. Ele cedeu.
Eu e você vamos ter que fazer essa escolha nessa geração, nessa estação. Isaac transferiu as bênçãos para Jacó. Jacó transferiu as bênçãos para os filhos, para as tribos. Aí entra o nosso terceiro ponto. A bênção, ela é geracional. Ela é geracional. Se as bênçãos chegaram às vidas dos filhos de Isacar, então vamos ler o que está lá escrito em 1 Crônicas 12. Vamos ler o versículo. Ai, minha versão está diferente. Perdão, é 2 Crônicas 12, versículo 1. É 2 Crônicas? É a primeira, a minha versão é diferente aqui. É a 1 Crônica, né? Está diferente a minha versão. Isso, 1 Crônicas 12, minha versão estava diferente, achei. Isso, 1 Crônicas 12, vamos lá agora no versículo 12. Versículo 32, achei. Vamos lá. Fala assim: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Primeiro, Jacó, quando ele libera as bênçãos sobre Isacar, né, e ele estava pronunciando o destino, o futuro da descendência, não só dele, como Isacar, como um futuro pai, mas ele também estava falando a geração, né? Quando a gente olha a nossa história, a gente não pode olhar só o momento que eu vivo. Eu tenho que ter uma visão de legado, uma visão de que de mim vai sair uma extensão, vai sair algo que vai dar continuidade, seja biológico como seja espiritual, seja por filhos naturais ou por filhos espirituais. Eu e você, quando a gente entra nesse tema de estudar os filhos de Isacar, a gente começa a aprender que a bênção, ela é geracional. Eu não posso ser egoísta e tudo aquilo que Deus me dá ficar comigo ou ficar na minha geração. Eu tenho que passar adiante, né? E o interessante é que quando Davi, né, quando há essa transição do reinado de Saul para Davi, quando há essa transição e ele está passando revista nas tribos que se apresentaram para estar, e as tribos se apresentaram ali voluntariamente a Davi para junto com ele, né, estarem nesse reinado, essa qualidade, né, essa característica dos filhos de Isacar ressaltam. Sabe por que ressalto? Primeiro, porque os filhos de Isacar, eles escolheram a primeira parte da bênção, que Isacar é jumento de ossos forte. Os filhos de Isacar, eles entenderam que quando o Senhor falou dessa força, ele falou de algo que estava sendo colocado no DNA, algo que estava sendo impresso para causar um impacto. Quando se fala de força, se fala de garra. Quando se fala de garra, se fala de determinação. E os filhos de Isacar,
eles escolheram fazer diferente. Eles poderiam ter seguido o exemplo do pai. Vamos ficar aqui, a terra é bela, a terra é maravilhosa. Por que nós vamos fazer esforço? Não precisamos fazer esforço. Foi o que Isacar fez. Isacar se sujeitou ao trabalho servil. Ele gastou força até um determinado momento, mas depois ele se sujeitou. Ele não quis mais estar na linha de frente. Ele simplesmente, amados, ele negociou. Mas os filhos agiram diferente. O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer para você? Quando uma unção é liberada, quando uma bênção é liberada do Senhor sobre nós, se nós não cumprirmos essa unção, ela vai continuar pairando até que se levante alguém na nossa descendência e fala: Senhor, eu quero cumprir, eu quero assumir esse lugar. Eu não sei se você está entendendo, mas eu entendi que a unção que foi liberada lá sobre Isacar não cumpriu, ele parou. Ficou pairando sobre a vida dele, sobre a descendência dele. E os filhos dele reconhecem e falam: Senhor, eu estou aqui. Eu quero entender, eu quero executar a força que você colocou no meu DNA. Por quê? O DNA do pai é o DNA do filho. Então ele falou assim: eu quero executar. Foi a mesma força que Deus liberou para Jesus ir até a cruz e cumprir o propósito. Jesus não negociou aquilo que foi liberado sobre ele, aquilo que foi impresso, que foi marcado no DNA. Aí Deus está falando para mim e para você: já foi liberada uma bênção sobre tua vida, já foi liberada uma unção sobre tua vida e já está impresso. Quando fala de caráter, né? O caráter já está impresso, você já está marcado, né? O nosso DNA cromossomial, ele é marcado. A gente assistiu aí um vídeo rodando na internet, onde no nosso DNA tem a assinatura de Deus. Se você não assistiu, procura aí, mas tem no seu DNA, já tem a marca. Já tem a marca de Deus, já tem tudo que Deus tem para você executar nas gerações. E olha que interessante. Sabe por que os filhos de Isacar, eles acessaram esse lugar de falar assim: Senhor, nós queremos o que foi liberado sobre o meu pai? Foi porque os filhos de Isacar, eles honravam a paternidade. Quando a gente honra a paternidade, aquilo que é liberado de unção, a gente não quer modificar, a gente não quer transformar, pelo contrário, a gente quer cumprir o propósito. Foi o que aconteceu com os filhos de Isacar. Eles queriam cumprir o propósito. O Senhor liberou força. Revela a tua força. Para que é essa força? Aonde nós vamos entrar? E aí entra. Os filhos de Isacar, eles acessaram sabedoria. Sabedoria. Por quê? Para se tornar, ser um conhecedor de tempos e estações, eu tenho que honrar o que foi dado de unção e liberação de bênção sobre a paternidade. Eu tenho que acessar a sabedoria de Deus. Olha o que diz Tiago 3,17. Vamos lá. Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Olha a sabedoria, o que é. Ela é do alto, ela não é dessa terra. Não tem como acessar a unção de Isacar, que é discernir tempos e estações e saber o que fazer diante das situações, se não for buscando a sabedoria do alto. E fala, depois ela é pacífica. O que vem de Deus traz paz. Você não precisa fazer força com o seu eu. A autoridade, ela não se impõe, ela se conquista. Diz no versículo 32 que todos se submetiam às ordens de Isacar. Por quê? Porque eles acessaram essa sabedoria que é pacífica, que não é indulgente, que é tratável, ela sabe tratar, ela sabe falar com o outro, ela é plena de misericórdia. Se ela é plena de misericórdia, ela tem um olhar que não é nosso, não é um olhar carnal, é um olhar que você se tira as suas roupas, né? Você vai se despir de toda a sua carnalidade para olhar o outro, para olhar as situações, mas você vai olhar com o olhar do Senhor. É a ótica de Deus, é olhar sobre a ótica de Deus. É essa sabedoria que faz gerar, sim, bons frutos, porque ela não toma partido, ela é imparcial. Ela fala o que Deus diz, ela não fala o que o eu acha. Por isso que eles acessaram esse lugar, né? Fala que eles eram entendidos, tem versões que falam, entendidos nas ciências do tempo. Significa, eles escolheram ser alguém que iria contribuir com o reinado de Davi. Os filhos de Isacar, falando nos dias atuais de hoje, e Deus está fazendo essa convocação para a igreja de hoje. Não ser uma igreja que se preocupa só com sua vida, só em construir a sua carreira acadêmica, profissional. Não estou falando que isso é errado, tá? Não é errado. Mas eu estou dizendo que você pode fazer tudo isso, desde que seja para somar com o reino. Os filhos de Isacar eram compromissados com o reino. Os filhos de Isacar queriam ver e entender o que estava se acontecendo ali no contexto dele, na cultura, para poder servir ao reino. E o reino avançar. Assim somos nós nos dias de hoje como igreja. Para a gente ter essa unção de Isacar, nós temos que sair dos nossos mundinhos, porque a gente cria os nossos mundinhos, né? Decora, né? Põe florzinha, põe quadro, né? E a gente quer ficar nele, nesse lugar confortável. Olha, os filhos de Isacar, eles eram incontentes. Eles não ficavam satisfeitos. Eles vasculhavam o reino, eles estudavam tudo que estava acontecendo no reino. Deus está chamando a igreja hoje para ser como filhos de Isacar, para andar pela terra como fez Neemias, né? Neemias andava pela terra, andava sobre os muros, identificava área política, área da saúde, área da economia. Eu aprendi na minha casa. Quantas vezes minha mãe pegava o jornal, cortava as notícias e falava, vamos orar pelo que está acontecendo na cidade. É o que Deus está fazendo com a igreja hoje. Deus está despertando a igreja hoje para se importar, sim. Como é que está a nossa cultura? Como é que isso está envolvendo nossas crianças, nossos jovens? Deus está chamando para sair desse lugar de acomodação e entrar nesse lugar de ser boca de Deus, de acessar essa sabedoria.
Foi o que aconteceu com os filhos de Zacar. Eles não descansaram. Eles poderiam falar assim, já trabalhei bastante. E Zacar fez isso. Mas eles não fizeram. Eu quero te dizer que no reino de Deus, a aposentadoria é só nos céus. Enquanto você estiver na terra, você é um canal, você é um instrumento, você é alguém que Deus quer usar a sua boca para fazer uma intervenção. Você é profeta de Deus para fazer intercessão. Você é profeta para ler a palavra e falar assim, Pai, em cima da tua palavra, nós estabelecemos. Você é um proclamador da palavra, né? Agora, a tribo de Isacar, esses 200 homens, eles estavam posicionados estrategicamente. Durante esse período aí de transição, eles estavam estrategicamente. Eles estavam ali, era a tribo, né? A tribo de Judá, né? Que é a tribo que ia à frente com a adoração. Ano passado nós trabalhamos isso na conferência Renovo das Águias, não sei se vocês lembram, sobre adoração, a importância da adoração, de adorar, de declarar quem é o Deus a quem servimos, é através da adoração, porque nós reconhecemos quem Ele é, então eu adoro Ele. Né? E a tribo de Zebulon também ia, né? Isso é o ano que vem que nós vamos falar da tribo de Zebulon, mas a tribo de Zebulon era uma tribo guerreira, era uma tribo que entrava em territórios para conquistar, né? E esse ano é a tribo de Zacar, onde Deus está chamando para a gente discernir, tudo que está acontecendo. Por isso que a gente entrou com a intercessão violenta, 24 horas de oração. Por isso que nós entramos com a intercessão na viração do dia, porque nós precisamos discernir o tempo, discernir as estações, discernir o que está acontecendo, seja na minha cidade, seja no meu bairro, seja no meu estado, seja na minha nação, seja nas nações. O princípio é Judeia, Samaria, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. São níveis, são etapas. Eu preciso discernir esses níveis, porque quando eu discerno esses níveis, aí entra o que Deus deu aos filhos de Zacar. Deus deu a força. Quando você recebe a revelação das coisas que estão acontecendo, quando você está firmado na rocha que é o Senhor Jesus, quando você está nele, quando você está em aliança com a palavra, quando a tua terra, as tuas promessas, as tuas sementes, o teu dom é encharcado diante das notícias, diante das circunstâncias, você não vai titubear. Você não vai ficar sem chão. Amém, povo? Amém, povo de Deus? Você não vai ficar sem chão, né? O coronavírus tentou fazer isso, mas nós nos levantamos para dizer, não vamos ficar sem chão. Nós cremos no poder do sangue do Cordeiro e Ele está sobre os umbrais das nossas portas, Ele está sobre nossas vidas. Amém? Isso se chama fé, convicção. Quando você tem convicção, você não é abalado. Quando você tem convicção, você até fala. As águas passaram, o fogo passou. Nós experimentamos isso a nível de Brasil esse ano. Veio o fogo, veio a água, né? E agora veio o vírus. Mas nós não seremos abalados. Eu estou firme no Senhor, porque o Deus que eu sirvo é o meu Redentor, é o Deus que eu posso confiar, é o Deus, glorifica aí na tua casa, é o Deus que você
Você adora e você sabe que Ele nunca, jamais te abandonará. Ele nunca, jamais te abandonará. Oh, glória! Nunca, jamais me abandonará. Esse é o Deus que nós servimos. Os filhos de Zacá viram isso. Eles enxergaram isso. E aí, olha o que acontece. Olha o que acontece. Os filhos de Zacá, eles entenderam que diante de tudo que Deus queria revelar a eles, queria trazer o entendimento a eles. Outro ponto, os filhos de Zacá escolheram a intimidade. Eles escolheram entrar na intimidade. Eu gosto muito de uma mensagem que você prega, né? Que fala sobre epignose. A mesma coisa que aconteceu com Maria, né? Quando ela foi ali engravidada, né? Foi uma intimidade, né? Foi algo tão íntimo, né? Que é comparado a essa relação que o casal tem, né? É você estar em intimidade com o Senhor, tão alinhado com o Senhor que você e Ele se tornam um, pensam um, é o Espírito falando com você, é uma conexão direta. Deus quer nos levar a esse nível de intimidade nunca experimentado por nós. Moisés experimentou isso quando ele foi para a fenda da rocha. Eu e você temos que desejar intimidade. Por quê? Você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter bem, mas se você não tiver intimidade, você não vai acessar o que Deus está compartilhando nessa estação. Ele está liberando essa unção de discernimento. Ele está liberando essa unção. Mas só se acessa esse lugar, no lugar da intimidade, no lugar onde não há vergonha de ser quem você é. Não importa. Talvez você fale, mas quem sou eu? Lembra de Gideão? Quem sou eu? O Senhor está dizendo, ei, é João 15, 16. Ei, fui eu que te escolhi. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te chamei. Ei, você está no lugar certo. Ganha convicção aí no teu coração. Ganha convicção que você está no lugar certo. O Senhor está falando isso no meu espírito para falar para você. Ganha convicção. Você está no lugar certo. Você está na hora certa. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Ninguém pode fazer o que você pode fazer. A sua rede de relacionamento, o seu network, só você pode tocar. Eu não posso tocar, mas você pode tocar. Então você está no lugar certo. E nesse lugar da intimidade. Salmo 25, 14. Para respaldar esse lugar. Olha o que diz. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele está dizendo, glória, eu vou te levar para um nível. Não é nesse nível, gente. Existe um nível maior, onde você não precisa nem falar, porque ainda que as palavras não cheguem à sua boca, Ele já sabe o que começou a acontecer na tua mente, e Ele é alinhado contigo. Esse é um nível de aliança, ainda que você não fale. Ele é Deus que vê, Ele é Deus que cumpre. Porque se Ele liberou promessas, Ele mesmo, Ele vela em cumprir a promessa. Nenhuma promessa liberada sobre a tua vida foi invalidada ou é invalidada. E aí está dizendo que os filhos de Zacá que entraram nesse lugar de aliança e eles acessaram os segredos.
os segredos, quando se acessa os segredos de Deus, você começa a conectar com tudo que vivemos nessa terra. Você começa essa sabedoria do alto, essa inteligência espiritual, ela vem até você e as pessoas reconhecem. Elas olham para você e elas reconhecem que há algo diferente em você. Você não vai precisar fazer força. Você não vai precisar fazer força. Foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com os filhos de Isacar. Eles eram consultados. E quando se perguntava o que era para fazer, ele sabia o que falar e como era para fazer. Como era para fazer. É assim que Deus quer fazer com a igreja. Deus quer mudar. Deus quer limpar a noiva. E limpar a noiva começa em casa nesses 40 dias. Limpar a noiva é primeiro no individual, depois vai para a família, depois da família se estende ao corpo de Cristo. As igrejas como corpo ali, corporativo, né, junto. Deus quer fazer essa limpeza para depois ir para a nação. Então, há um processo aí de limpeza que Deus está fazendo. Por isso, eu quero dizer, coronavírus, esse tempo, tem sido bênção na minha vida. Tem sido bênção na vida da minha casa, da minha família. Porque tem refletido. Tem sido um tempo de reflexão, tem sido um tempo de ação. E aí eu digo para você, entender os tempos, entender as estações, é transformar o acaso em oportunidade. É transformar em oportunidade. Deus está dando oportunidade ao povo de Deus de fazer e sair mais forte do que nunca dessa crise. A crise é uma oportunidade para a gente se fortalecer. Não é para a gente desesperar. Outra coisa interessante que é para se ressaltar. Abre a tua Bíblia lá em Atos 3:19. Atos 3:19. Se estamos vivendo, né, um tempo de acessar, né, o discernimento, né, de crescermos, né, nessas oportunidades que eu fui falando, que os filhos de Isacar, eles oferecem para nós refletirmos e mudarmos, né, que é identificar o nosso valor, né, o valor que há em nós, identificar quando o inimigo vem com as suas tentações, que é entender que a bênção ela é geracional e ela vai ficar esperando sim até que alguém se coloque na brecha e esteja disposto a cumprir o dom que foi liberado, né? Então, eu quero dizer que foi liberado um dom sobre a tua vida que veio lá da sua ascendência. Eu quero dizer para você, não despreze o dom que Deus colocou na sua ascendência. Talvez você esteja batendo cabeça hoje, até mesmo na sua área profissional, é porque você não aceitou o dom que foi liberado na sua ascendência. Talvez você esteja num troca-troca de faculdade e de curso e não consegue se estabelecer, porque houve um dom que foi liberado na sua ascendência. Então, se o dom foi liberado, se a bênção é geracional, Deus está te chamando para nessa estação, através da sua vida,
o dom ser remido. Por quê? É o dom redentivo que ele quer usar, é o dom que ele colocou em você, que ele quer usar nessa estação para fazer diferença. Então, existe uma medida aí, né? E esse tempo ele vem acompanhado, né, de pedido de perdão, e ele vem acompanhado de arrependimento. Olha o que diz Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para seres cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba em tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Significa que a tribo de Isacar reconheceu o que aconteceu com essa força que foi liberada, que é um dom, que é um potencial, que foi liberado na geração. Ela se arrependeu. E quando ela se arrependeu, ela acessou essas três medidas aí, ó. Não, 2 medidas que ela acessou. Primeiro, tempos de refrigério, né? Então, quando eu falei 3, é porque ela entendeu que existia um tempo Cronos, que é o nosso tempo, e existia um tempo Kairos. Então, a tribo de Isacar, os filhos de Isacar, entenderam que eles precisariam se arrepender do que o pai entrou nesse tempo Cronos e fez a vontade deles e deixou o tempo de Deus. Porque eles queriam entrar, sim, era no tempo de Deus. Eles queriam viver, não era aqui na terra, mas eles queriam viver aqui com Deus, no tempo Kairos. Só que eu e você, como profetas, como intercessores, nós somos chamados para estarmos na terra. Você está na terra, você se move aqui na terra, anda aqui na terra, mas você vive aqui, ó. Você vive no Kairos de Deus, né? Você vive assentado com Ele, como diz Efésios 2:6, né? Você está assentado com Ele e de lá você governa com Ele todas as coisas. Então, quando a gente enfrenta situações em nossas vidas, não é para ficarmos aqui no Cronos, é para a gente ir para o Kairos, é para estarmos assentados com Ele, junto com eles, e de lá governando, e de lá falando o que a palavra de Deus diz às situações. Isso é discernir, isso é entrar na sua realidade e causar um impacto. É o seu DNA impactar a sua realidade. Deus está chamando a igreja para sair do Cronos e ir para o Kairos, como os filhos de Isacar fizeram. Eles foram para o Kairos, eles foram para esse lugar e de lá eles governavam com o Senhor e de lá eles discerniam todas as coisas. Os filhos de Isacar não escolheram alimentar a carne, porque se eles tivessem alimentado a carne, eles não entrariam em arrependimento. Os filhos de Isacar, eles não entrariam no que diz essa palavra aqui, olha, como fala em Atos, né? Fala aqui, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Olha só, tempo de refrigério no grego, que é o Kairos de Deus,
ele aponta para plenitude. Plenitude no presente e no futuro. Refrigério no presente e no futuro. Não tem como ter refrigério no passado. Como disse o apóstolo Charles, a gente enfrenta. A gente enfrenta o passado. A gente resolve com o passado. Mas Deus está te dando, no momento atual, no seu momento, seu presente e no seu futuro, Ele está te dando tempos de refrigério. Ele está te dando, eu quero te dar plenitude. Eu quero te dar esse lugar onde em Deus tudo é eterno. Você já viu que quando a gente acessa esse lugar nele, de plenitude, a gente entra nesse refrigério? É o que Deus está falando. Em tempos de coronavírus, você vai acessar o refrigério. Diante de todas as notícias que nós temos visto, Ele está dizendo, eu vou te dar discernimento, eu vou te dar refrigério. Eu vou trazer para você essa medida. Eu estou trazendo essa medida. Mas essa medida vai exigir, sim, arrependimento. Arrependimento. Ele está dizendo, ele fala também que de um tempo de restauração. Esse tempo de restauração de todas as coisas. No tempo de Deus, esse tempo de restauração é você voltar ao projeto original. É o que está lá em Salmo 40, versículo 7. É você voltar lá no início. É claro que não tem como a gente colher e voltar para o útero, né? Novamente. Mas Ele pode fazer você voltar ao dia que você começou a sentir coisas em você que você não sabia definir, mas você sentia um fogo e você queria, sim, era fazer para o Senhor. Isso é o dom que está em você. Ele quer fazer com que esse dom ganhe conhecimento e você comece a ver qual é o seu dom. Há um dom em você que Deus quer ativar. Para junto com essa unção, com esse discernimento profético que está sendo liberado, sabe? Você vai ser uma ferramenta, um instrumento, um canal de Deus poderoso para você cooperar com o avanço do reino de Deus. Os campos já estão brancos, há uma colheita de almas, só que nós precisamos discernir quais são as estratégias que estão vindo? Quais são as situações que estão vindo para nos distrair? Os filhos de Isacar não se distraíram. E eu quero convidar você, nesse tempo, a fechar teus olhos, a olhar para a sua história. Se você, por um momento, você desprezou o jeito do seu pai ser, da sua mãe ser, eu não sei, mas algo foi liberado na vida deles e chegou até você. Isso é dom. Foi o que os filhos de Isacar viram. Foi liberado força sobre Isacar e eles mergulharam nessa força. E essa força estava impressa no DNA deles. E eles falaram, Senhor, essa força, como se usa essa força? E Deus foi abrindo sentidos espirituais. Sejam abertos os teus sentidos espirituais para você enxergar o seu dom. E junto com essa unção que está sendo liberada, está sendo ativada, de discernimento, de discernir todas as coisas e de saber o que fazer, de ser alguém que Deus vai usar aonde Ele tem te plantado, aonde Ele tem enviado você.
Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso para que o nome dele seja glorificado. Ele vai fazer isso porque Ele quer, através da tua vida, Ele quer fazer coisas maiores. Por isso, em nome de Jesus, comece a gerar no seu coração pedido de perdão. Gera no teu coração o arrependimento. Fala assim: eu quero me arrepender. Quero me arrepender por ignorar o dom, por não fluir. Eu quero me arrepender por competir. Eu quero me arrepender por comparar. Poxa, Rabarabassúria. Isacar, ele não olhou para as demais tribos. Ele não olhou, pelo contrário. Isacar, ele escolheu a unção, a bênção que havia sido liberado sobre o pai. E aí sim, ele frutificou. O som acabou. Pode ler para mim? E aí eu quero falar para você. Isso. Peça mesmo: Senhor, me alinhe ao meu dom, me alinhe ao meu chamado. Sabe? Diz. Olha o que diz aqui, olha. Ele cantarianda. Deixa o Espírito falar com você. Deixa Ele tocar em você. É Ele que está tocando em você. No versículo 40, versículo 39, 40 diz o seguinte: que naquele tempo que estava acontecendo essa transição e as tribos se apresentando ali para Davi, estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos, eles tinham feito provisão. E também seus vizinhos, de demais perto, até Isacar, Zebulão e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figo, cachos de passas, e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Eu quero te dizer que os filhos de Isacar, quando eles acessaram esse lugar em Deus, e eles fizeram esses caminhos, veio através desse buscar, desse lugar de se arrepender, de pedir perdão ao Senhor, de querer ser alinhado, veio a provisão e a alegria. Veio a provisão e a alegria. Quando você está nesse lugar, né, nesse lugar em Deus, tudo é alinhado. É um retorno ao plano original. E eu quero convidar você a junto comigo, né, em oração. Você vai dizer, né, é aquele versículo que está lá em Deuteronômio 11:26. Eis que ponho diante de ti bênção e maldição. Escolhe. É para você escolher. Escolhe, Senhor, eu quero o dom que o Senhor colocou em mim. Eu quero ser alinhado nessa estação, no dom que o Senhor colocou em mim. Eu quero ser alinhado a esse dom que está sendo liberado, a essa bênção, essa unção que está sendo liberado nessa estação, que é o dom do discernimento, que é para discernir todas as coisas. Eu quero, novamente eu vou falar, eu quero saber agir
diante das situações. Eu quero saber fazer a diferença. Eu quero orientar, Senhor. Eu não quero ser alguém que vai apavorar, mas eu quero estar nesse lugar que os filhos de Zacar acessaram. Você pode orar comigo? Você pode orar comigo? Ora aí comigo. Você fala assim: Pai, eu te peço perdão. Eu me arrependo por ter desprezado o dom, por ter desprezado o potencial que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu te peço perdão por não ter honrado a paternidade, por não ter honrado o dom que o Senhor colocou na minha paternidade, o Senhor colocou na minha família. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão por não buscar intimidade com o Senhor. Eu te peço perdão por não escolher fazer de você a melhor parte. Eu te peço perdão por não buscar sabedoria. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão porque, ao invés de olhar o que o Senhor tem me dado, eu tenho entrado num caminho de comparação, eu tenho entrado num caminho de competição. Eu te peço perdão, mas hoje, nessa tarde, eu escolho me posicionar, eu escolho sair desse lugar, eu escolho. Diz aí para o Senhor, você pode dizer, você pode falar para Ele o que você escolhe. Eu escolho sim fazer, Senhor, esse movimento de dizer: eu quero, Senhor, estar alinhado com o meu dom. Pai, eu decido estar alinhado com o meu dom, eu decido estar alinhado ao plano original que o Senhor estabeleceu para a minha vida. O Senhor escreveu a minha vida, o Senhor escreveu todos os meus dias. Eu escolho estar alinhado com o dom que o Senhor me deu. E eu sei que, se eu desejar outros dons, o Senhor me dá, porque a tua palavra diz, o Senhor libera. Por isso, Pai, nesse momento, Pai, que está sendo liberado essa unção de discernimento, Pai, essa unção que os filhos de Zacar acessaram, a capacidade, Senhor, de discernir tempos e estações, a capacidade, Pai, de acessar esse lugar de intimidade contigo, acessar os seus segredos, Senhor, e discernir, Senhor, tudo que acontece à nossa volta, Pai, de não ser enganado por vozes, Senhor. Nós te pedimos, Pai, nos ensina nessa estação, Senhor, nos aperfeiçoa nessa estação, nesse discernimento. Recebe aí você na sua casa, vai recebendo esse discernimento, essa unção que está sendo alinhado com o dom que te deu. É para somar, é para multiplicar, é para juntos com o reino de Deus serem alinhados, para que a boa, perfeita vontade agradável do Senhor seja manifesta nesse tempo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro sim sobre meus irmãos, minhas irmãs, para que eles acessem, Pai, essa capacidade de discernir, de compreender os movimentos que têm acontecido na nossa cultura, Senhor, que tem entrado, sim, para distanciar, Senhor, do Teu reino, Pai. Para entender, Senhor, as tendências que o mundo tem andado, Pai. Os valores, como eles têm sido, Pai, banalizados, Senhor. Eu oro, Senhor, para que volte a essência dos valores na vida dos teus filhos, nas famílias dos teus filhos. Haja, Senhor, um retornar para as veredas, Senhor, e são as tuas veredas. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro por um discernimento, Pai,
de que eles vejam, Senhor, os perigos, Senhor, os movimentos que estão sendo feitos nessa estação, Senhor, de isolamento, e eles não sejam presas levadas. Mas pelo contrário, Pai, eles saem desse lugar e eles escolham entrar, Senhor, nesse tempo Kairos e acessar, Senhor, esse lugar que o Senhor já nos entregou, que são estar assentado contigo nas regiões celestiais e de lá falar as situações. Eu oro, Senhor, por uma intrepidez maior, Senhor, na boca dos teus filhos, Senhor. Eu oro, Senhor, por uma força, Senhor. Nós, Senhor, recebemos a força dessa estação, Senhor. A força, Senhor, liberada sobre os filhos de Isacar, o dom que o Senhor colocou em nós, essa força para ativar os dons, sejam ativados, Senhor, os dons de cada um, e alinhados, Senhor, com essa unção da tribo de Isacar, Senhor, venhamos discernir, venhamos saber o que fazer, Senhor, e vamos saber o que fazer, e pessoas vão ver, Senhor, e pessoas vão, Senhor, entrar debaixo desse direcionamento dado pelo Senhor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, teus filhos, Senhor, teus filhos recebam essa medida nessa tarde, Senhor. Recebam essa medida nessa tarde. Receba aí na tua casa essa medida. Eu quero te dizer que acabou o tempo de você olhar para você e ver que, ou até mesmo alimentar pensamentos de que você não tem condições. Acabou. Ei, você já foi alistado nesse exército. Você já está nesse exército. Você faz parte desse exército de Cristo. E é Ele que vai a cada dia dar a você as ferramentas que você precisa para você cumprir o propósito. Mas Ele está dizendo, nessa tarde, eu estou te trazendo ao propósito original. Por isso, Pai, eu oro agora para que meus irmãos em suas casas se vejam voltando ao propósito original. Ao propósito original. Vem com o teu fogo, Senhor. Vem com a tua alegria. Vem com a tua alegria, Senhor. Entra no coração deles, Pai. E traz, Senhor, a certeza, Senhor, que nessa unção de discernimento, nessa unção, Pai, vem provisão e vem alegria, Pai. Vem provisão e vem alegria. Por isso, sai da tua mente, sai da tua casa, sai da família, sai tudo. Já está sobre sua casa a unção. A unção de discernir já está sobre sua casa. Oh, eu não sei, mas peça ao Senhor para você sentir no Espírito. Seus filhos não serão seduzidos e não serão enganados. Oh, eu oro agora para os filhos, Pai, do menor ao maior. Receba essa unção de discernimento. Receba a unção de saber o que fazer e como fazer. Os filhos recebam. Pais, receba o descanso no coração. Seus filhos recebem também essa medida, recebem essa unção. Eles vão discernir. E eu já profetizo que eles vão entrar em casa e eles vão falar o que aconteceu, como eles discerniram e como eles se posicionaram. Eles não serão levados presos. Eles não cairão na tentação de ser seduzidos, de baixar a guarda.
de entregar os seus pulsos e serem levados presos. Eles não serão levados, mas pelo contrário, essa força no espírito deles, no dom que Deus colocou e no dom do discernimento que Deus está liberando, agora é fortalecido no interior. Receba, receba, receba. Cada um na sua geração, operando em discernimento, para que o reino de Deus avance nessa estação. Avance. Eu já profetizo uma medida nova sobre seus olhos, alinhado à palavra de que você acessou hoje, de Tiago, que fala que é a sabedoria do alto que nós temos que acessar. Você acessa esse lugar de reinar e governar. Aonde você está, você vai reinar e você vai governar. O reinado começa a partir da tua casa. É a partir da tua casa que você reina. É a partir da tua casa que você governa. É a partir da tua casa que você fala as circunstâncias e as situações. E aí o Senhor vai ampliando esses nichos. Ele vai ampliando. E Ele vai te levando a lugares, a pessoas, a situações. Ele está te capacitando. Se veja agora como alguém que está recebendo essa capacitação, que está sendo liberada. Eu estou aqui, eu estou te falando. O Pai fez queimar essa palavra dentro de mim, para poder falar para você. Há um valor dentro de você, há um potencial dentro de você, e você não vai baixar a guarda, mas você vai fazer o que os filhos de Zacá foram. Eles foram para o positivo. Eles escolheram a bênção. Eles escolheram o melhor que Deus tinha dado para eles. Não olhe a grama do vizinho, olhe a sua grama. Tenha você o trabalho de regar a tua mente com palavra, com oração, com louvor. Aí sim, oh glória, eu já vejo muitos frutos. Eu já vejo muitos frutos. E eu te abençoo. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Para você prosperar nessa estação. Quando sairmos da quarentena. Ei, você não vai dar grito de liberdade. Porque você já vive em liberdade. Mas eu oro que o seu coração, ele comece a partir dessa estação que está sendo liberado hoje. A estação de Zacá, a estação dos filhos de Zacá, a estação dos filhos que reconhecem a unção de discernimento que é liberado, a unção de saber o que fazer, a unção de se alinhar no lugar que Deus escolheu para você estar e fluir a partir da sua unção, e fluir a partir do seu dom. Você vai sair com fogo, mas com muito fogo de Deus, para alcançar vidas, para abraçar vidas e falar: Deus te deu livramento e eu estou aqui hoje para dizer que a porta se abre diante de ti e é porta de salvação. É porta de resgate. Eu não sei, mas eu oro para que Deus te dê agora almas. Direcione a tua mente a pensar em nomes de pessoas que você vai entrar nesse propósito e você vai discernir quais são as cadeias que prendem essas vidas. E você vai saber o que fazer, você vai orar com o Espírito de Deus, você vai dar, sim, decretos, ordem no mundo espiritual para soltar, para essas cadeias se quebrarem. E você vai sair, sim, para fazer, sim, o resgate desses despojos, desse tempo. É guerra espiritual, sim, são almas, são almas. Existe um rei que quer as almas, mas existe um rei dos reis
Existe um Rei dos Reis que deu a sua vida por almas. E eu e você, Ele chama assim, para a gente dar a nossa vida por almas. Por almas. Ó, meu WhatsApp, sabe por quê? Porque eu escolhi exercer o meu chamado, o meu dom. Por isso eu te abençoo para você exercer o seu dom. Sai da dúvida. Sai agora da dúvida. Sai agora desse engano. Isso é o que o inimigo fez com Isacar. Sai do engano. Você sabe o seu dom. Sai a incredulidade do seu coração. Existe uma voz que está falando com você agora, na sua mente e no seu espírito. É essa voz que você tem que se conectar. É a voz de Deus falando ao teu ouvido. É a voz de Deus falando ao teu ouvido. Seja alinhado à voz de Deus. Eu te abençoo. Eu te abençoo nesse alinhamento. Você é abençoado. Você é abençoado. E os frutos virão a 30, a 60, a 100 por 1. Nós já chamamos ele a existência. Chamamos ele a existência. Provai e vede que o Senhor é bom. Esse é o tempo de você provar o Senhor, experimentar do Senhor. Esse é o tempo que, a partir do lugar da intimidade, o discernimento vai ser aguçado, as revelações virão e você vai ser alinhado para você cumprir, para você viver com alegria. Sabe por quê? Quando estamos alinhados ao nosso propósito, vem provisão e vem alegria. Vem provisão e vem alegria. Entenda isso. Eu não sei, mas eu não sei qual é a sua profissão. Até, vou ver. Se eu abrir meus olhos aqui para ver na tela, talvez eu vou identificar algumas aqui, né? A Lu, psicóloga, o N, professor, Marina, professora. Os demais eu não estou conseguindo ver, não. Mas olha, seja alinhado ao teu dom. Vem recurso e vem provisão. Vem alegria, vem satisfação, vem realização. Então saia desse tempo de quarentena assim, na certeza que você já está alinhado com o seu dom e você já recebeu essa unção de discernimento e de saber o que fazer diante das situações. E Deus vai te usar para você orientar pessoas. E pessoas levemente se submeterão. Não vai precisar fazer força. Então Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Beijo no teu coração. Deus te abençoe na sua casa. Oh, glória! Amo vocês. Paz de Deus. Glória a Deus. Que bênção esse programa de hoje. Palavra muito alinhadora. Algo que Deus tem realmente falado com o Brasil, com a nação brasileira, você como intercessor. E que esse programa tenha sido mesmo uma bênção sobre a tua vida, viu? E esse tempo é um tempo reservado para você que é intercessor. Então esteja conosco em cada uma das etapas, em cada um dos programas. E a gente te convida a você se inscrever no nosso canal. Viu? Faça a sua inscrição no canal, dá um clique lá no sininho para você receber nossas notificações e toda a novidade que tivermos no canal. Curte, viu? Dá um like aí para nós, ou um dislike se você não gostou, viu? Mas a gente conta com o seu like. Seja também um mobilizador desse tempo, um mobilizador do iMove Pray, viu? Então contamos com você para você divulgar todo o trabalho que tem sido feito através desse canal. Deus abençoe, o Shalom de Deus e até a próxima semana em mais um momento de intercessão em movimento. Shalom.